Esse vídeo é para acabar com as suas dúvidas sobre Ione Gonzalez ou Johnny Gonzalez, o novo reforço do Corinthians para 2020. Roda essa vinheta aí. Muito que bem, começamos aqui o vídeo como sempre pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal do meu timão, que isso é muito importante pra gente e pra vocês, certo? E deixa também o seu joinha já se você tá animado aí com esse elenco, com esse time do Corinthians para 2020, o time que o Thiago Nunes tem em mãos. E esse time ganha um reforço, né? Talvez o último agora desse primeiro semestre, pelo menos dessa primeira janela da temporada, que é o Johnny Gonzalez, né? Atacante colombiano de 25 anos, que passou em 2019 pelo Fluminense. Antes de entrar aí nos detalhes de como e o que ele agrega ao Corinthians, a gente só vai dar um tapa em como foi essa negociação, né? Quais são os moldes da contratação do Johnny Gonzalez. É uma negociação que está diretamente relacionada com a venda do Pedrinho. Pedrinho vendido ao Benfica de Portugal por 20 milhões de euros, aí aproximadamente 90 milhões de reais, só que não sai agora, o Pedrinho sai só no meio do ano. Mas esse vídeo não é para falar do Pedrinho, né? Mas ok, o Pedrinho sai no meio do ano, começo da temporada, da nova temporada europeia, e aí sim investe a camisa do Benfica. Só que o Corinthians, o Andrés, lá nas reuniões que fez em Portugal, conseguiu uma contrapartida para o Corinthians com essa venda do Pedrinho, além, né, dos 20 milhões de euros, que na verdade não são 20 milhões de euros porque o Pedrinho tem 70% dos direitos ligados ao Corinthians, né? Então é uma parte, 7/10, né? Desse dinheiro que vem para o Corinthians. Mas enfim, aí o que acontece com o Johnny Gonzalez? Johnny Gonzalez foi contratado pelo Benfica nessa última janela, depois que ele ficou sem contrato com o Fluminense, né? Acabou o contrato dele com o Fluminense em dezembro, ainda nem teve tempo, essa é a verdade, para jogar pelo Benfica. E aí nessa negociação do Benfica com o Corinthians pelo Pedrinho, o Corinthians conseguiu o Johnny Gonzalez por empréstimo de 1 ano até dezembro de 2020. Só que é um empréstimo com uma opção de compra que não é, na verdade, nenhuma opção, é uma obrigação de compra caso o Johnny Gonzalez complete 30 jogos pelo Corinthians nessa temporada de 2020. Aí o Corinthians é obrigado a exercer esse direito de compra. E aí você vai falar, pô, mas tá, e quanto que é esse negócio aí? 3 milhões de euros. 3 milhões de euros, aproximadamente 14 milhões de reais é o que está valendo aí o Johnny Gonzalez nesses moldes de negociação entre Corinthians e Benfica. E aí o Corinthians já tem acertado que se o Johnny Gonzalez completar esses 30 jogos e, enfim, e o Corinthians tiver que pagar essa quantia, vai ser parcelada em 3 anos. Então é importante a gente também destacar o quanto o euro pode mudar, né? O valor do euro para real nos próximos 3 anos. A gente não sabe, muita coisa pode acontecer em termos econômicos mundiais aí até lá. Mas por enquanto a gente está falando ali de 14 milhões de reais aproximadamente. Mas ok, esses são os moldes da contratação do Johnny Gonzalez. Aí você fala, tá, mas e como que chega esse Johnny Gonzalez? É de comer? Como é que é esse negócio aí? A gente vai contar para vocês. E nada melhor do que ouvir um espião, uma espécie de espião aqui pro meu timão, que é o Leandro Dias, editor lá do Netflu, jornalista e setorista do Fluminense pelo Netflu, que é uma espécie de meu timão, só que ao invés de cobrir o Corinthians, eles cobrem o Fluminense. E ele vai contar aqui pra gente um pouquinho do Johnny Gonzalez, quem é o Johnny, que é Johnny, não é Ione. Ou, enfim, cada um fala como quer, né? Mas eles lá no Rio, né, o pessoal se referia ao Johnny como Johnny no Fluminense. O Johnny chegou ao Fluminense indicado pelo Fernando Diniz, que o viu na final da Copa Sul-Americana, onde ele foi muito bem. Foi uma oportunidade de mercado que o Fluminense pegou ele de graça. Logo no início, começou muito bem pelo Fluminense, jogando como centroavante, não como ponta. Fez alguns gols no Campeonato Carioca, mas estadual é aquela coisa, né? O parâmetro é baixo. E com o passar do tempo, ele começou a melhorar cada vez mais. Teve um período de instabilidade depois do Carioca, mas ele voltou a jogar muito bem pelos lados do campo. É um jogador que não tem muita técnica, né? Técnica não é o forte dele, mas compensa muito com força e velocidade. O cara tem um pulmão absurdo. Consegue fazer o vai e vem, né? Marca a lateral, também chega na frente. Como eu disse, é um jogador de muita força, muito viril. E foi muito bem no Fluminense, cara. Assim, os 4 destaques do Fluminense ano passado, ele esteve entre eles. Foi ele, o Henrique, Alan e o Daniel. Jogador que o Fluminense até agora não conseguiu repor pela característica. Eu acho que vai agregar muito ao Corinthians. Muito
Muito que bem. E uma curiosidade que eu ainda trago aí sobre o Johnny Gonzalez é que a chegada dele ao futebol brasileiro lembra muito a chegada do Vitor Cantillo, né? O Cantillo que já tá aí tão querido pela torcida do Corinthians. Os dois são colombianos, os dois jogavam juntos no Junior Barranquilla e foram vice-campeões da Copa Sul-Americana de 2018, e foi ali naquela Copa Sul-Americana que eles chamaram a atenção de dois técnicos, o Fernando Diniz, que treinava o Atlético Paranaense, e o Thiago Nunes, que terminou a Copa Sul-Americana treinando o Atlético Paranaense. Os dois técnicos viram e gostaram desses dois jogadores. O Fernando Diniz estava no Fluminense e aí solicitou a contratação do Johnny Gonzalez para o Fluminense, assim como o Thiago Nunes, hoje no Corinthians, solicitou a contratação do Vitor Cantillo. E o Johnny Gonzalez, ele tem um estilo de jogo que favorece muito o estilo do Thiago Nunes, que também lembra o estilo do Fernando Diniz, tanto que no ano passado, talvez o único momento ali mais em baixa do Johnny Gonzalez no Fluminense foi justamente quando o Fernando Diniz é mandado embora, e aí o Fluminense contratou o Oswaldo de Oliveira, e só depois, quando o Fluminense coloca o Marcão como treinador efetivado, e aí o Marcão resgata um pouco do que o Fernando Diniz estava fazendo lá no Fluminense, é que o Johnny Gonzalez volta a atuar bem, já mais no fim do ano. Então eu diria que a expectativa é alta pro Johnny Gonzalez nas mãos do Thiago Nunes, por assim dizer, né? Com o próprio Cantillo, seu conterrâneo e ex-colega de Junior Barranquilla, certo? E eu particularmente acho que é uma boa contratação, porque é um cara que combina muito com o Corinthians, com a torcida do Corinthians, com esse espírito do Corinthians de raça, de entrega, de força em campo, mesmo que não tenha exatamente aquele primor tecnicamente falando, né? E particularmente ainda tem essa questão com o Thiago Nunes, é um cara que casa muito com o estilo de jogo do Thiago Nunes, é um jogador que se movimenta muito, então vai dar muita opção de passe, vai fazer muita movimentação, vai fazer o meio de campo, o ataque do Corinthians principalmente, tá sempre ali com muitas chances de receber a bola, basicamente, né? Isso quando a bola não estiver com ele, e aí a gente espera que ele faça gols, que ele dê passes, enfim, é isso. Falamos bastante já aqui sobre Johnny Gonzalez, a mais recente e talvez última aí, contratação do Corinthians para 2020, pelo menos nessa primeira janela de transferências. E você, o que você achou aí da contratação do Johnny Gonzalez? Deixa nos comentários que a gente vai dar uma olhadinha aqui, que a gente gosta de ver a opinião de vocês, certo? Então é isso, falou fiel, saudações, vai Corinthians!